Não tá aparecendo pra mim, Fran. Aparece que tu entrou, mas não tá aparecendo a caixa de diálogo pra eu poder te adicionar. Ah, agora sim. Vamos lá. Oi, Oi, e daí? Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Tava dando aqui um oi pro pessoal que já entrou, contando que essa live de hoje é especial, vai ser diferente, né? Que tu vai contar um pouquinho a tua experiência com as constelações, né? Que tu está entrando nesse mundo agora, né, Fran? Posso te chamar de Fran? Eu me sinto Isso, tão íntima. sim, sim, com certeza, Camila. E então eu tava falando, né, pro pessoal como vai ser o que que a gente vai tratar, né? Vai ser uma conversa bem tranquila, né? Eu preparei até um mate aqui para mim. Ó, eu vim de Tomou meu água mate hoje. aqui para a gente ir conversando. Então, o pessoal já me conhece, né? A maioria do pessoal, meu nome é Camila Frandes de Faria, eu sou advogada sistêmica e tenho escritório em Dom Pedrito, a escritório de advocacia em Dom Pedrito, e comecei a trabalhar com as constelações familiares há um tempinho, conheci o direito sistêmico, me apaixonei e passei a aplicar o direito sistêmico na minha vida, né? As constelações na minha vida e o direito sistêmico no escritório. Então, eu peço que tu te apresente também para o pessoal. Boa noite, pessoal. O meu nome é Franciane, eu sou eletrotécnica, trabalho na CE, né? E sou maratonista também. E a constelação familiar, eu tomei conhecimento desse assunto com a minha amiga Carolina, que deve estar por aí, né? Tem acho que uns 2 anos, alguma coisa assim. E desde o ano passado para cá, esse assunto começou, eu comecei a me aprofundar em conhecimento, acompanhar consteladoras, assistir lives, e fui me aprofundando nesse assunto. E esse ano, a Camila, a Carol e a Adriana, que está aí também, lançaram o curso, né, na OUSE, cursos e workshops, e eu entrei assim de cabeça nesse curso, participei. Em Camila, agora estava lembrando aqui, né? Ó, hoje é a primeira vez que eu apareço com o cabelo, porque eu sempre apareço de touca, que eu nunca dá tempo. Eu sempre apareço de touca no cabelo, cabelo molhado, já quase de pijama, como diz, né? E hoje consegui chegar um pouquinho melhor aqui. E aí, então, como eu estava dizendo, eu fiz o curso, né? E o curso me mostrou, assim, um caminho que várias coisas que eu não tinha essa percepção, né? Como que eu me colocava na situação de filha, né? Olhando para o meu pai, para minha mãe. E eu venho fazendo, resumidamente, eu venho fazendo esse movimento, né? E tratando alguns caminhos, algumas coisas assim na minha vida que eu preciso olhar para isso, né? É, esse movimento, né, o olhar para o pai e para a mãe, do aceitar o pai e mãe, né, é um dos principais movimentos que a gente precisa fazer para a vida da gente, porque a gente veio deles, né? Sim, Então, nós só estamos aqui porque tivemos um pai e uma mãe que se uniram, né? Então, a gente tem que isso, honrar tudo que eles fizeram por nós. E quando a gente começa a ter esse sentimento de honra, né? E essa aceitação também, independente de como nossos pais agiram conosco, né? Entendendo que o que eles fizeram foi sempre querendo o melhor para nós,
independente de eu achar que isso tenha sido bom ou ruim, né? A gente Sim, passa a ter uma outra visão de vida, a gente começa a perceber que as coisas começam a fluir de uma forma melhor, né? A gente fica mais leve, né? Não sei se tu percebeu isso contigo, Fran, quando tu sim. começou a aplicar essa parte na tua vida. Sim, eu sinto a minha vida assim bem mais leve, né? Para quem não sabe, eu sou filha de pai e mãe separado, mas eu tenho eles bem presentes assim na minha vida, graças a Deus, né? E a Constelações tem me ajudado, me ensinado que somos 50% pai e 50% mãe, né? E graças a eles, né, ao fato deles terem se unido em algum momento, estamos aqui, né? Se não fosse eles, eu não teria a oportunidade de estar aqui, né? Então, honro e agradeço a vida ao meu pai e à minha mãe, né? E eu venho trabalhando a questão da separação deles, né? Que para mim é até bem pouco tempo atrás, é uma situação bem difícil de lidar. E a constelação tem me ensinado muita coisa a perceber e Uhum. movimentar nesse sentido, né? Sim, a gente tem que perceber, né, que nem sempre os nossos pais estarem juntos é o melhor. E a gente tem que aceitar que essa decisão que eles tomaram foi a melhor naquele momento. E com certeza eles Sim, fizeram isso teve algum motivo, né, que levou a essa separação, mas esse motivo não pode atingir os filhos, né? Esse motivo é do casal, sim, não é dos filhos. Então, a gente tem que respeitar também isso, respeitar as decisões dos pais da gente, né? Lá na lei da hierarquia, a gente aprende que os pais são os grandes e os filhos são os pequenos, e que a gente sempre tem que obedecer essa lei da hierarquia. A gente não pode querer inverter essa ordem e querer tomar decisões pelos nossos pais, né? é, Então, num caso de uma separação, né, que foi o que aconteceu na tua família, às vezes quando criança a gente não entende, não só criança, né, até depois adulto, e quer que os pais não se separem, quer que os pais fiquem juntos, mas não cabe a nós decidir a vida dos nossos pais, não cabe a nós tomarmos decisões pelos nossos pais, né? A não ser que eles nos peçam. Né? Se eles pedem ajuda, aí sim cabe a nós, senão a gente acaba invertendo essa ordem hierárquica e isso acaba trazendo emaranhamentos para nossa vida, né? Para nossa vida daí pessoal. Aí a gente vai carregar uma carga desnecessária porque vai estar se metendo, né? A gente está se metendo lá na vida do pai e da mãe, né? Então, eu acredito que tu já tenha começado a perceber, então, dessa forma, a forma de olhar e de perceber essa separação dos teus pais, né? sim, com certeza. É, eu olhava muito para o meu pai e para minha mãe e eu me colocava na condição de responsável por eles, sabe? E sempre pensando muito que eles tinham que permanecer junto, né? E agora eu entendo e aceito e eu tenho a percepção assim é que o meu pai e minha mãe sempre foram e são o melhor que eles puderam ser para mim, né? O melhor que eles puderam ser para mim, com certeza. E que Com certeza. eu sou filha, né? Eu sou pequena, eu sou filha e eu não posso interferir nas decisões deles, né? E se eles num determinado momento perceberam que era melhor eles não estarem mais juntos, eu tenho que compreender isso, né? E ser grata por ter eles na minha vida, por eles estarem vivos, graças a Deus, e por terem saúde, né? Até hoje, até comentei com a Carol mais cedo, mas eu sou a louca das lives, né? Tem umas amigas minhas que falam, pra que tanta live tu assiste? Eu passo o dia eu trabalho, tá, gente? Mas eu boto ali, ó, o telefone ali, fica passando uma live e eu tô aqui trabalhando. E hoje eu assisti uma live que era sobre pais separados. Que E aí ela interessante. explicava a consteladora, assim, eu achei bem, parecia que era para mim mesmo aquele assunto. Ela explicava assim, ó, que o casal se separa,
Não é os pais que se separam, né? É o casal que se Uhum. separa. O meu pai segue sendo meu pai e a minha mãe segue sendo a minha mãe, né? E é essa maneira que eu tenho que olhar para eles, né? Exato, exatamente. É isso Eles mesmo. seguem sendo, meu pai E segue tu sendo sabe, meu Fran, que pai e a minha mãe segue sendo a minha mãe. tu falou que parecia que era pra ti, né? Que tu tava ali assistindo e tal. Tu sabe que o campo chama, né? Então não foi por acaso que tu tava ali. Tu tava ali Eu porque tu tava. precisava ouvir aquilo ali, tu precisava ouvir. E se isso é uma coisa que te incomoda, né? Uma coisa que tu vai ter que trabalhar, que te incomodou, não sei se te incomoda ainda, mas é uma coisa que tu vai ter que trabalhar muito ainda até conseguir aceitar essa situação, né? E compreender tudo que levou a isso. Mas E o aí, só interessante. falar uma coisa para mim não me esquecer. Daí teve uma parte que ela abriu para perguntas, né? E ela trata a constelação como é um, é um, é um sistema, né? Mas não é a cura, né? Não é a Uhum. cura daquela tua dor, daquilo que tu. E aí eu perguntei para ela, mas como que não é a cura? Se para mim a percepção que eu tenho, o sentimento que eu tenho que é a cura, porque eu vejo quanto que a constelação está mexendo nessa questão, né, para Uhum. mim, assim, e que eu já fiz terapia e psicóloga e psiquiatra e tudo mais e não resolveu. E como que agora eu tô entendendo, né, o que aconteceu? E aí ela explicou, Fran, é que assim, ó, não, tu tá aberta e tu tá fazendo o movimento, embora eu ainda não tenha constelado, né? Até explico para algumas amigas minhas que eu tô conhecendo sobre constelações familiares, mas constelar em si eu ainda não constelei, né? Ainda vou constelar. Mas como eu estou me aprofundando no assunto e estou fazendo o movimento, né? Então é como se fosse Uhum. uma cura para mim, né? Porque eu tô me Sim. colocando no lugar de filha, estou entendendo por que que Uhum. meu pai agiu assim, por que que a minha mãe agiu assim, e estou fazendo o movimento, né? Então é como se fosse uma cura, né? Mas não é, porque eu estou aberta a entender e a fazer o movimento, né? Sim. E esse movimento interno que a gente faz proporciona coisas, proporciona uma própria cura e proporciona um bem-estar enorme. A Adriana até falou aqui, ó, a tomada de consciência proporciona essa cura e é libertador. Porque o que que É, acontece? A gente não precisa necessariamente, né, Fran, constelar. O constelar ajuda muito, né? Porque daí tu tem ali um profissional te orientando. Mas quando a gente tem o conhecimento das leis e das ordens, a gente começa a colocar isso em prática e começa a perceber o que que a gente está fazendo de errado e de certo, qual é a melhor forma de agir, o que que deve ser feito, né? E isso já é uma coisa muito grande. E como tu falou, né? Tu tá aberta, né? A pessoa tem que estar aberta a esse movimento. E uma coisa assim que eu acho que é um dos maiores desafios da constelação e também uma das melhores coisas que tem, que a gente aprende, é o não julgamento. Porque com o não julgamento a gente consegue compreender tanta coisa, a gente consegue perceber as pessoas de uma outra forma. E o não julgamento traz um bem-estar muito bom pra gente também. Não sei se tu já conseguiu colocar em prática o não julgamento. olha, então, eu até hoje estava falando, quando eu estava treinando mais cedo, falando com isso com uma colega minha. Esse processo é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando todo o tempo, né? Eu vejo que é um exercício diário e o tempo Constante. todo, porque a gente constante, porque a gente tem essa tendência, né, de julgar as Uhum. pessoas. A gente, é uma coisa muito, é nosso, né? Então é um É. exercício que tu tem que fazer. E eu venho fazendo esse exercício, eu posso dizer assim, que em todas as áreas, assim, da minha vida, sabe?
não julgar e tentar entender por que que aquela pessoa está agindo daquela maneira, está tendo aquela percepção, está tendo aquela opinião, né? E sempre tentando fazer assim também, ó, fazer uma autoanálise, né? Aham. Olhando para nós, né? Para tentar te colocar no lugar daquela pessoa também, né? Porque todos somos, cada um pensa de um jeito, né? Uhum. Nem ninguém é obrigado a pensar igual, né, o outro, e também não é igual, não é Aham. obrigado a aceitar a opinião do outro, né? Mas tu tem que entender por que que a pessoa pensa daquela maneira e não julgar. É um exercício bem difícil, né? Mas eu venho fazendo. Na verdade, eu não acho difícil o exercício do não julgamento. É que o difícil é a gente sair desse vício do julgamento. Porque a gente se acostumou a julgar, a sempre ter nem que seja uma pontinha de julgamento a gente tem em tudo, porque a gente veio desse meio, né? Então, o difícil é a gente conseguir colocar em prática a todo momento. Por isso que a prática do não julgamento é constante, né? Porque não é É, fácil. A não é nossa fácil, a tendência gente tem a tendência, é julgar. É, com tu sabe, certeza. Fran, que aqui antes da gente começar a live, né? Eu tava aqui me preparando, me sentei, né? Arrumei meu mate. E eu digo, eu vou tirar uma cartinha para ver o que que sai. E aí saiu o seguinte frase: a vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Essa aqui. E assim, com essa conversa que a gente está tendo, né? O que eu percebo? Que eu chego à conclusão? Que essa carta veio bem a calhar, porque a vida é muito simples, né? Tu pode perceber isso agora, né? Depois que tu passou por essa experiência de não aceitar a separação dos teus pais. E agora, tu começando a entender, tu pode perceber que a vida é simples. É a gente que complica ela, né? É, a gente que torna Muitas ela vezes a pesada. gente Ela é bem mais leve. É tá. que a gente tem uma tendência também de querer abraçar tudo, assim, eu pelo menos tenho essa tendência, né, de querer abraçar o problema dos outros e querer resolver tudo, e não, a coisa não funciona assim, né, não funciona, cada pessoa é tem as suas responsabilidades, né, eu posso até opinar, como tu disse, né, e como a constelação ensina, se a pessoa me perguntar, né, mas eu não posso resolver, né? Exato. Aquilo que não é meu, não adianta que eu não vou ter como. E é uma coisa que eu trabalho também, muito essa coisa de eu vou resolver, trazer isso para mim, né? E quando a gente entende Sim. e para, assim, a gente fica mais leve, né? E a vida fica bem mais tranquila. Exato, exatamente. Olha só, a Carol falou aqui uma coisa bem interessante também. Ó. Para todas as, para todas as nossas atividades, temos que estar presentes. Se vamos correr, se vamos conversar com alguém, fazer um exercício físico. E é real, a gente tem que estar presente. Porque o que adianta eu estar aqui conversando contigo, né? E não estar presente aqui, prestando atenção, atenta ao que está acontecendo, ao que tu está falando. E se eu vou praticar um exercício físico, praticar algum esporte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar presente naquele esporte, né? Eu tenho que Tu tem que estar estar, focada naquilo ali para ter o meu melhor desempenho. Tu sabe para que eu corro também, né? Corria, na verdade, eu sei. até porque, porque quando começou a pandemia, eu parei de correr, porque daí tinha que correr de máscara, né? E para mim, inviável correr de máscara. Então, eu parei de correr. E acabei daí entrando na academia agora. Então, eu dou umas corridinhas até na esteira, mas coisa pouca, né? Fazendo outros exercícios também. Mas eu adoro correr, eu acho tão bom correr. É tão libertador, né? E é A isso, assim, palavra é essa, eu vou libertador. com vontade. E aí eu vou com foco, eu vou com vontade, né? De fazer
esse exercício, né? Essa corrida. E assim é para tudo na vida, né? A gente tem que estar presente numa conversa com os amigos, né? A gente tem que estar ali presente para estar atento e poder dar é um aconchego até, O né? nosso melhor, Para as né? pessoas que Para estão dar ao o nosso. nosso melhor naquele momento ali. Uhum. É, Mas me conta aí um eu, pouquinho das suas. da Fala. minha corrida, olha, eu agora em outubro vai fazer 3 anos, né, que eu comecei a correr. E agora no início da pandemia eu parei também, eu fiquei 28 dias sem treinar. E quase surtei, Uhum. porque a corrida é uma terapia também, né? Hoje, para mim, a corrida é terapia, é liberdade, transformou a minha vida. Posso dizer assim que eu sou outra Uhum. pessoa depois da corrida, né? E não poder correr, a gente que está acostumada a correr, a gente sente, emocionalmente, fisicamente, a gente sente falta daquilo, né? Eu quase Uhum. surtei os 28 dias que eu não pude correr. Mas, enfim, depois voltei a correr aos pouquinhos, né? E tentei correr de máscara também, mas não rolou, não teve jeito. E agora Uhum. É muito ruim. voltei, muito difícil. Eu até tentei um dia e quase passei mal, assim. Mas tô focada, tô treinando, né? Tô com uns objetivos aí para 2021, quando tudo isso passar, se Deus quiser vai passar. E eu amo correr assim. A minha vida é uma antes de correr, da corrida, né? E outra depois. Principalmente depois que eu Que fiz a maratona. legal. É que eu sei, a Carol já me falou, tu é rápida, né? E eu sou mais da resistência. Mas eu não sou tão rápida assim. Tu sabe por que que eu gosto da corrida? Vou contar aqui, vou confessar meus segredos. Porque assim, eu não gosto de fazer atividade física nenhuma, né? Eu sou bem o avesso da atividade física. E o que eu descobri com a corrida? Que eu vou ali em 20 minutinhos, corro 3 quilômetros e faço o melhor exercício do mundo. Então, para mim, isso é ótimo, porque em 20 minutos acabou meu sofrimento, né? E é um momento bom para mim, eu gosto. Então, por isso que eu me achei na corrida. Mas, e, assim, e é isso que eu corro, para assim, eu não almejo ser maratonista que nem tu. Eu acho até assim, eu acho muito interessante uma pessoa ser maratonista, porque olha, tem que ter muita resistência, tem que ter muita força de vontade, né? Tem que estar muito focado. E isso vem lá no nosso, no nosso assunto, né? Que é tu tem que estar. Uma maratona, tu leva quanto tempo de corrida? 1 hora, 2 horas, né? Não, a minha melhor maratona eu fiz 3 horas e 52. São 3 horas e 52 correndo. Meu Deus, que É, horror. a- é um exercício físico e mental, né? Porque chega num determinado momento, ontem mesmo que eu fiz um treino longo, eu fiz ontem 28. O teu corpo ele quer parar, ele não, ele chega num ponto aquilo ali é muito tempo fazendo a mesma coisa, né? E aí o que vai te levar é a cabeça, né? Tu vai Uhum. correr, é a mente que te leva lá, mas é que eu me achei mesmo nisso, sabe? E é é uma paixão mesmo assim. Mas como tu disse, vai ali, bota um tênis, 20 minutinhos, até o meu treinador, às vezes ele briga comigo, porque às vezes, tá frio, tá chovendo, não fui. Fran, vai ali, 2 quilômetros, 3 quilômetros é melhor do que não fazer nada, né? E então, Sim, e muitas vezes vai te ajudar emocionalmente também, né? E sim, como tu disse, é um exercício que dá para fazer ligeirinho ali, volta, tá tudo certo. exatamente. Claro, né, a ciência também, a liberação da endorfina, né, que a gente faz durante o exercício físico, a ciência diz que isso é maravilhoso, né? Então, tudo ajuda para o nosso bem-estar, né? Imagina, corro, faço um baita exercício, fico bem e ainda faço, aplico as leis do amor, né? Das constelações da minha Exato. vida. Então, fica tudo perfeito.
É verdade. Ah, tá, Fran, e assim, ó, no que mais tu conseguiu aplicar o que tu aprendeu, além né, dessa tua parte pessoal, dessa questão da separação dos teus pais que te incomodava muito, tu aplicou, mas consegue aplicar mais alguma coisa? Alguma coisa mudou para ti? Olha, eu consigo ver isso assim também, de não interferir, né? Como a gente estava falando, assim, não interferir no comportamento do outro, assim, cada um vai estar fazendo o seu, de uma maneira geral, na vida, independente do assunto, né? As pessoas vão fazer o movimento na hora que elas estiverem preparadas, né? Não, não adianta eu querer que o outro tenha a mesma percepção que eu e o mesmo entendimento. Talvez ele até tenha no futuro, mas no momento que ele tiver preparado para aquilo, né? E eu lembro Uhum. teve um exercício que a gente fez no curso, né, que pedia para posicionar pai e mãe, e aquilo ali, Aham. depois que com os esmaltes, né, e a Uhum. gente não sabia de nada, né, como que era a resposta daquilo ali, né? E eu lembro que eu posicionei meu pai e minha mãe e eu no meio, né? Eu do lado deles, assim, né? Um de cada lado. E aí depois na explicação vocês explicaram, né, que não, por que eu tinha também tenho esse quê com meu pai e com a minha mãe de responsabilidade, né? Porque a maneira como eu via eles, né? E que eu Uhum. tava no meio deles, quando na verdade eu tenho que olhar para eles de frente, né? E que eles são Uhum. maiores do que eu sou pequena, né? Exato, exatamente. Esse exercício foi com a Carol, né? Foi na aula da Carol que vocês fizeram. Isso, isso. É bem interessante esse exercício porque é muito intuitivo, né? E a gente realmente coloca como sente que é. Então, e ali a gente consegue perceber o que está sendo feito e o que precisa ser mudado. É muito legal, né? Muito interessante. Porque daí a gente, Até com esse. pode concluir aí, depois eu falo. Não, porque daí com esse toquezinho, né? Ah, não é assim, tu não pode estar aí no meio por esse motivo, tu tem que estar na frente. Dá aquele estalo na gente e aí a gente consegue começar a agir de forma diferente, né? E a pensar de forma diferente. Só por esse estalinho que deu. É, eu lembrei de outro exercício agora, que a gente se colocava de frente pro pai e pra mãe, e depois virava de costas, né, e saía, né, em direção à nossa vida, vamos dizer assim. Uhum. E quando nós estava ali no exercício, eu comecei a correr, eu corri assim, ó, eu saí correndo, tipo, deixei meu pai e minha mãe lá atrás, e saí correndo assim, meu Deus, corri, 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 porque eu tive, assim, aquela coisa assim, meu, isso não é meu, né? Esse problema A ou B é deles, não é meu. Eu não posso Uhum. resolver isso, né? E eu me lembro que eu corri, 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 e depois no outro dia até conversei com as gurias, que eu sentia um cansaço. No outro dia eu tava bem exausta, Ah, assim. aham, interessante. Então, é um Porque é exercício. bem isso, né? Às vezes, né, até depois de uma constelação, inclusive, a gente pode sentir várias coisas, dor de barriga, dor de estômago, né, cansaço, porque tu fez um movimento em ti, tu começou um movimento, né? Então, isso é bem comum de acontecer. Que legal, que joia. Tu sabe, Fran, que assim, eu tenho também uma questão, né, na minha família que meus pais não são muito fechados, né? E meu pai tá com câncer agora, e aí meu pai e minha mãe resolveram não abrir muito o jogo para os filhos. Nós somos 4 filhos. E eu sou a mais velha. E eu compreendi aquilo ali. Claro que na hora, para mim, apesar de eu conhecer, já trabalhar
com as constelações e conhecer tudo isso, e estudar o Constelações. assunto. Quando bate na gente é difícil, né? Num É primeiro momento eu não difícil. aceitei muito aquilo, né? Deles não quererem falar o que estava acontecendo. Mas aí depois eu comecei a racionalizar e percebi que eles estão no papel deles, né? Eles são os grandes e eu sou a pequena. Então eles resolveram, não sei qual é o motivo deles, eles resolveram não abrir muito o jogo, não dizer exatamente o que é. E nem em detalhes, assim, de como estão os resultados dos exames, eles não dão muito detalhes, assim, para nós. E eu abracei, né, isso. Digo, bom, é isso que eles querem, então, ok, tá ok para mim. Guria, meu irmão não aceitou isso. Ele ficou... E aí, quando eu comecei a falar com ele, eu disse, não, mas olha só, mas isso é assim, porque eles são... A gente não tem que ficar se metendo. Ele, mas como? Ele dizia para mim no telefone. Como Então, que você assim, não não me é contou? fácil. Ele disse, mas como que eles não vão contar? Porque a gente tem o dever de saber. Eu digo, não, a gente não tem o dever de saber. É eles que sabem se vão nos contar ou não, porque eles são os grandes, né? A gente tem que se colocar na posição de pequeno. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, no primeiro momento, é aquele choque, né? Daí a gente começa a racionalizar, começa a colocar em prática e aceita, e é tão mais fácil daí, né? Pra gente poder, até pro nosso convívio diário, né? Isso, pra mim, é uma questão que tá resolvida, né? Esse problema. Agora, já pro meu irmão não tá resolvido ainda, e tu vê, meu irmão, né? Para ti isso já tá tão mais leve, né? Porque a maneira como tu olha para isso Sim. tudo, né? E ele, como Uhum. muito provavelmente ele não, a percepção dele é bem diferente, né? É uma coisa para ele bem pesada, né? Exato, exato. Então ele não tem essa mesma percepção que eu. E a pessoa, como tu diz, né? A pessoa tem que estar aberta ao movimento. Se a pessoa não está aberta ao movimento, também nem vai querer saber. Nem adianta dar explicação do motivo, do sentido, porque a pessoa não quer saber porque não está aberta ao movimento. E cada um tem o seu momento, né? Então a gente também tem que respeitar isso. E hoje eu até Recebi um estava WhatsAppzinho aqui, tô já pensando com a assim, boca seca. até a Adriana escreveu um negócio ali, vamos ver. Ah, ali ela botou, é muita energia de movimento. Eu penso isso também, assim, aqui, porque eu fico pensando na minha família, assim, né? Tem outras questões que têm que ser resolvidas, assim, né? Lá, entre eles. Eles vêm, alguém vem me relatar alguma coisa e eu tento explicar agora que eu tenho um pouco mais desse conhecimento, Uhum, né? Que a gente tem que tentar não julgar, ter paciência com a pessoa, né? Porque no momento adequado, eles vão perceber, né? Eles vão perceber que a postura deles não tá adequada, uhum. né? E não, eu enquanto filha, eu tenho que ter paciência e orientar e não passar do meu limite, né? Eu tenho um limite ali de opinar quando eu for, né, questionado. Eu não posso, né, interferir além daquilo. Sim. A Carol aqui colocou. Antes de eu ler o que a Carol colocou, eu quero só falar uma coisa para o pessoal que está nos ouvindo. Que façam perguntas, né? Vocês podem interagir também com a É, gente, podem fazer perguntas, fazer colocações também, que a gente vai respondendo aqui também. A Carol colocou assim: esse olhar que mencionaste é uma forma de julgamento. Isso corta o fluxo de força que deve vir dos pais, por isso fica pesado. E é exatamente por que pesa, né? Porque cortou ali o fluxo da energia, porque quebrou a lei da hierarquia, né? Que a gente deve respeitar. E é isso que pesa, e vai pesando, e com o tempo vai pesando cada vez mais. Olha aqui, Laço de Fita colocou. é uma amiga minha. Minha mãe está com câncer e meu irmão, que morava com ela, saiu de casa. Agora com ela doente. Ela já perdoou, mas eu ainda não consegui. Ah, tá, entendi.
o irmão saiu de casa quando ela estava doente, e aí a laço de fita, essa pessoa, não sei o nome, não consegue perdoar o irmão, é isso? Isso, Assim, é isso aí. Eu conheço. pois é, o que eu tenho para te dizer? Vamos fazer uma análise assim, mais de vários detalhes, né? A gente não pode julgar o teu irmão por ter saído de casa. Será que essa situação da mãe de você estar doente não foi pesada demais para ele? Será que não pesou muito para ele saber que a mãe está doente? Tem outra questão também. A gente não sabe o que levou ele a sair de casa. Pode ter sido vários fatores, né? E não só o fato da mãe estar doente. E a ti, né? Não cabe julgar o ato do teu irmão. Não cabe apontar o dedo para ele e culpar ele por alguma coisa, por uma atitude que ele fez. O que tu tem que fazer? Aceitar que ele saiu de casa. Eu não sei quem é o mais velho, né? Mas se tu é a irmã mais velha, Ela é mais velha. dentro da lei da hierarquia, o irmão mais velho tem precedência sobre os irmãos mais novos. Então, também está no teu papel orientar ele em alguma coisa que ele precise, pelo fato de ser irmã mais velha. E aceitar e entender, compreender que ele não fez isso por mal, ele fez isso porque de repente ele não aguenta ver a mãe doente. Isso é uma das coisas, é uma coisa bem comum de acontecer, a pessoa foge porque não aguenta ver aquela pessoa que tanto ama doente. Isso é uma coisa comum. Então, assim, por isso que o não julgamento é muito importante, né? E não cabe a ti perdoar o teu irmão, porque ele é teu irmão, tu não tem que perdoar e nem julgar ele, né? Então, eu quero ver se eu conseguir assim, abrir uma brechinha na tua mente, no teu coração, para ver se tu consegue começar a pensar de uma forma diferente. Aqui, tu quer falar alguma coisa, Fran? Não, acho que é isso mesmo que tu explicou para ela, que ela tem que aceitar isso e entender. O irmão dela, acredito que num determinado momento, ele vai perceber que ele não deveria ter agido assim, né? Talvez, ou que ele deveria ter estado ali mais perto com a mãe dele. Mas daqui a pouco, como tu disse, a gente não sabe o que ele está sentindo. Daqui a pouco isso para ele é muito pesado e ele acha que lá longe ele vai melhor para ele, né? Mas eu acho que é essa questão de ele não estar preparado, né? Não estar preparado para estar ali agora com a mãe dele, né? Exato. E tem mais uma outra questão bem interessante, bem importante, que é os pais são os grandes e os filhos são pequenos. Os pais dão e os filhos recebem. Então, ele inclusive está no papel de filho, né? Os pais os pais têm o papel de dar e os filhos têm o papel de receber. Quando os filhos dão para os pais, há uma inversão desse papel e dessa hierarquia. A não ser, claro, Mas naquilo que eu claro falei, né? que eu Quando os pais pedem ajuda ou não têm condições de responderem por si, né? Aí é uma situação diferente. mas uma coisa que eu penso assim, é claro que é pesado, tu tá com um pai e uma mãe e tu simplesmente sair andando, né? É pesado, porque a gente tem que ter essa percepção que eles precisam da gente, né? Até lá no curso também, vocês ensinaram que muito provavelmente vai chegar num momento da nossa vida que nossos pais vão precisar da gente, eles vão sinalizar aquilo pra gente, né? Pra gente poder auxiliar eles, né? Mas Exato. a questão, assim, ela enquanto irmã, é um exercício diário que ela tem que fazer, né? De entender ele nessa postura dele e seguir amando ele enquanto irmão, né? E isso eu faço com meus irmãos também. Eles me colocam em situações, porque o pai isso, o pai, a mãe aquilo, não sei o quê. Hoje eu vejo isso Bem de comum. outra maneira. De outra maneira. E aí eu tento harmonizar aquilo, coloco a minha opinião sobre aquilo, né?
Mas eu tento mostrar para eles, olha, a gente tem um limite. A gente já falou com ele, com Uhum. ela, assim, não sei o quê, né? A gente, mais do que isso, a gente não consegue fazer. Mas também a gente É, não pode desistir, né? A gente não pode desistir, porque eles sim, são nossos pais. sim, mas assim, Fran, sempre tomando esse cuidado do só dar se eles pedirem, né? Se eles não pedirem, a gente não tem que se meter, a gente não tem que infringir essa lei da hierarquia, porque é eles que são os grandes, eles são muito maiores que nós, a gente tem que ter sempre isso muito claro, muito nítido na nossa mente. Então, se eles são os grandes, é eles que sabem. Eu sou a pequena. E é eles que dão. E eu só recebo. Eu só tomo aquilo que eles me dão. Porque em algum momento da minha vida eu vou dar também. Isso que eu recebi dos meus pais. Seja para os meus filhos, seja se eu não tenho filhos, eu vou fazer alguma coisa, com certeza que eu vou dar isso para alguém. Mas os filhos não dão para os pais. Os filhos só tomam dos pais. E é isso que a gente tem que perceber. É uma linha muito tênue isso. Porque a dificuldade é justamente essa que tu falou. Que a gente tem que estar sempre ali. Sim, a gente tem que estar sempre ali. Nós somos filhos, né? Mas não a gente tem que estar ali e se metendo. A gente não e a questão do perdoar, né? Que a Laço de Fita falou, Laço de Fita, que ela não perdoou. Ela não perdoa. A gente não tem que perdoar ninguém. Não cabe a nós perdoarmos. Eu não tenho nem que ter esse sentimento, né? Ele praticou o ato, a decisão que ele achou que era cabível na hora e que era melhor para ele. E eu tenho que aceitar isso. É. É um pouco E pesado, né? É um pouco é, complicado. mas Mas a gente. conforme a gente vai entendendo mais das constelações familiares, fica mais fácil de entender isso, né? Porque Uhum. para quem não sabe que é a constelação familiar, é difícil de ter esse entendimento. É bem difícil. Sim, sim. Parece que está havendo tipo, quase uma exclusão, né? Não, deixa lá. Vou deixar ele. E não é isso, não é deixar ele, é aceitar que aquela pessoa praticou aquele ato porque ele achou que era o melhor para ele. E as consequências disso, se forem ruins, vão ser dele, não minhas, né? Então, essas consciências que a gente tem que ter das coisas. Que eu tenho o meu papel, tu tem o teu papel, eu tenho o meu lugar, tu tem o meu lugar. E cada um tem a sua consciência moral daquilo que é bom ou mal, daquilo que é bom ou ruim. E eu tenho que respeitar isso. Sim. Todos nós, né? Hoje, todos nós, hoje até estava conversando com uma amiga sobre isso, que Hum, hoje eu tenho a percepção, né, que meu pai e a minha mãe foram, como eu disse lá no início, foram o melhor que eles puderam ser para mim. E eu, me aprofundando nesse assunto, eu vejo tanta gente que tem, assim, rancor e coisa com o pai e com a mãe, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho nada disso, sabe? E tem gente que nega pai, nega mãe, e eu tento explicar assim, ó, que se não fosse esse pai e se não fosse essa mãe, tu não tava aqui, né? Nessa vida, nessa oportunidade uhum, de, sim. né? Então, eu acho tão difícil isso, porque a pessoa fica, eles têm aquele sentimento, né? Sei lá, que o pai foi ruim Uhum, para a mãe ou foi ruim para o filho, e a mãe, minha mãe foi meu pai e minha mãe, sabe? Tá, tudo uhum. bem, ela foi teu pai e tua mãe, mas o teu pai é teu pai, né? Tu não pode viver nessa vida como se tu não tivesse um pai. Tu tem um Não pai. dá para excluir o pai, né? Não dá para excluir Isso, ninguém. A gente não deve excluir ninguém. E assim, o que a gente tem que entender? Que eu só tô aqui porque eu tive um pai e uma mãe. Se eu não tivesse um pai e uma mãe, eu não estaria aqui. E isso já basta, né? Eles me deram a vida. isso A deve vida ser é o sempre. bem maior. Então,
o maior de tudo, a maior grandiosidade de tudo é a vida, e eles já me deram. Por que que eu vou querer mais? Né? Eu nem tenho que querer mais do que isso. Porque é graças a É, eles que eu tô aqui. é. E só por isso tu já tem que ser muito grato, né? Só Exato, por isso tu já tem que ser muito grato. sim, porque é o bem maior que a gente tem, e foi eles que nos deram. Então, o resto que eles fizeram por nós, com certeza eles fizeram pensando no nosso melhor, pensando na verdade deles, eles estavam fazendo o melhor pelos filhos. Não, pai e mãe, mesmo agindo de forma errada, por exemplo, se eu tenho a crença de que meu pai agiu de forma errada comigo, isso é uma verdade minha. Pode ser que lá ele estivesse agindo em boa consciência e ele não estava pensando dessa forma. Então eu tenho que saber isso também e aceitar, inclusive, que todas as coisas pelas quais eu passei, tanto boas quanto ruins, me fortaleceram para que eu estivesse aqui hoje da forma como eu tô. Porque é graças a tudo isso que eu passei que hoje eu tô aqui. E eu sou o que sou. Exato. E, e, e ter sempre esse entendimento, né? Que a postura deles, até aqui, vamos dizer assim, sempre foi de acordo com o que eles tinham de conhecimento, né? Eles, lá na época tal, o conhecimento deles era aqueles. Então, dentro Uhum, daquilo, eles foram o melhor que eles puderam ser. Talvez hoje eles uhum, tenham outra percepção, talvez hoje eles agissem diferente, né? sim, Mas hoje é uhum. outro momento. Naquele momento, eles foram o melhor que eles puderam ser sempre. Exatamente, é isso aí. A Kari aqui dizendo, ó. Então, dentro das constelações familiares, é errado entender e não concordar com certas atitudes. É errado entender e não concordar. Não, não entendi, assim. Tá, mas assim, ó, só para completar. Por exemplo, nesse caso que você deu, compreende o irmão sair da casa da mãe, mas não aceita. Tá, é que assim, ó, eu não tenho que julgar a pessoa, eu não tenho que julgar a atitude das pessoas. Eu tenho só que compreender que essa pessoa tomou determinada atitude porque ela estava agindo em boa consciência com alguma coisa que essa pessoa acredita. Eu não tenho que julgar e dizer que foi certo ou errado. Eu não sou ninguém para julgar as pessoas. Essa pessoa agiu conforme ela achou que era a melhor atitude a tomar naquele momento. E não vou ser eu que vou dizer que ele está certo ou errado. Para mim, isso pode ser uma atitude errada, mas para Fran, essa atitude pode estar certa. Então, eu não tenho esse poder de julgar as pessoas. O que eu tenho que fazer é tentar compreender o que aconteceu e acolher todas as pessoas. Inclusive, a gente não deve excluir ninguém ali, aquela parte que ela falou que não conseguiu perdoar o irmão, né? Que o perdão não cabe a nós. E será que ali na hora que ela diz que não consegue perdoar, ela não está excluindo esse irmão? Tu não saberia, Fran? Porque assim, ó, até tu conhece ela, né? Tu poderia de repente falar alguma coisa, não sei se ela ainda tá nos ouvindo, né? Mas excluir as pessoas é uma coisa que nos causa muito mal. A gente não deve excluir ninguém. A gente deve acolher a todos no nosso coração, independente do que a pessoa fez. Independente se aquilo que ela fez é certo ou errado, na minha concepção. Lembrando sempre que o certo e errado é na minha concepção, não na dela, né? Então, essa exclusão traz, traz emaranhamentos pra gente. A gente não deve excluir ninguém. E a gente tem que aceitar todos. E no momento em que a gente aceita a tudo e a todos como são, a gente cresce. A gente vai crescendo e só assim a gente cresce. Não, ela não chegou a excluir, não. Mas é uma coisa que ela uma coisa que ela tá lidando, entendeu? Que ela tá lidando com essa situação. Mas excluir, não, ela não excluiu. Então, assim, é uma coisa bem importante isso, né? Que o nosso crescimento, ele só vem quando a gente consegue dar um lugar no nosso coração para todo mundo. E Bert Hellinger fala isso em vários livros, ele fala isso, né?
que somente quando a gente acolhe a tudo e a todos no nosso coração é que a gente cresce. Tô assim, a laço de fita tá indo. A exclusão causa muito mal, sim, principalmente para mim. Mas ele que me excluiu, fiquei perdida na situação. Ah, então tu tem que fazer o teu papel. Tu tem que tu tá ali, tem que estar presente, tu é a irmã mais velha, né? Então tu é o pilar, né? Dessa hierarquia entre irmãos, tu é a mais velha, então tu é a maior. No momento ele vai chegar uma hora em que ele vai se dar conta disso, né? E é importante mesmo que tu não tenha excluído, porque a exclusão causa muito mal pra gente. Ali a Carol colocou, ó, lembrando que a exclusão não é necessariamente física ou material. O julgamento é uma forma de exclusão. Então, assim, por isso que a gente tem que ter cuidado com o julgamento, né? E praticar o não julgamento. Porque a gente, ao julgar uma pessoa, a gente pode acabar também praticando uma exclusão, né? São assuntos, assim, mais delicados, né, Fran? Mas que é bem interessante, assim, a gente saber e compreender isso, que o aceitar tudo, aceitar as coisas que aconteceram com a gente, no caso de quando a gente não concorda com atitudes, né, de um dos pais, aceitar que esse fato aconteceu por algum motivo, aceitar as pessoas todas como elas são, independente do que elas são, do que elas foram, ou do que elas fizeram, e dar um lugar para elas, sempre no coração. A gente vai se sentir melhor, a gente cresce com isso, a gente se torna uma pessoa mais leve, né? E a gente consegue passar a perceber também as pessoas de uma outra forma. É muito lindo, né? Quando a gente consegue colocar isso em prática. Eu até brinco, assim, às vezes que eu já sou uma pessoa meio que vive num mundo perfeito, assim, né? Mas eu sempre acredito muito nas pessoas e não vejo maldade nas pessoas, assim. Aquilo que eu não faria pro outro, eu acredito que o outro não vai fazer pra mim, né? Mas a gente sabe que na vida real não funciona tão assim, né? Mas quando a gente começa a ter toda essa percepção aí do sistema familiar e a gente leva isso até pro nosso trabalho, para nossa atividade, né? A gente parece que tudo se Sim. torna assim, tudo se torna tão mais leve e ao mesmo tempo parece que tudo fica rosa, né? Tipo, pode estar acontecendo, sei lá o que tu tá bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, tu mantém mais, assim, um ponto de equilíbrio, né? É mais difícil, assim, a pessoa, sei lá, tu sair do teu, da tua tranquilidade, né? Tu tem mais calma para lidar com as coisas, né? Eu Sim. vejo mais, isso assim, tipo, um mundo tu começa a ver que é tudo mais leve, mais tranquilo, que tu não precisa ser ter aquela vida pesada, aquela coisa. Sim, mas Fran, tu falou isso, né? Que do receber de volta. Mas a gente recebe de volta tudo que a gente dá. Tudo que a gente dá, a gente recebe de volta. Toda a energia, até a energia positiva que a gente emana para o mundo, a gente recebe de volta. Então, isso é muito bom agir dessa forma, ter essa forma de pensamento e de agir. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Tu pode ter certeza, tu vai receber muita coisa boa, sempre. Aqui, a Laço de Fita colocou, ó, existe alguma situação que nós nos tornamos maiores que os pais, por exemplo, porque eles dependem de nós financeiramente e em outros aspectos. Assim, ó, a gente não pode se tornar maior que os nossos pais, tá? Essa lei da hierarquia, ela tem que ser sempre obedecida. Os filhos sempre são pequenos e os pais sempre são os grandes. Os pais dão e os filhos tomam. O que acontece? Quando os pais pedem ajuda, cabe sim ao filho ajudar.
Quando os pais não respondem mais por eles mesmos, por uma questão de saúde, os filhos, sim, estão ali à disposição, estarão ali à disposição dos pais. Mas não é se tornar maior que o pai e mãe. Esse cuidado a gente tem que ter. A gente não pode se tornar maior que pai e mãe. A Carol colocou aqui, o universo proporciona tudo como tem que ser. Então só podemos mudar a nós mesmos. A sentir é o grande exercício de encontrar a paz. Não precisamos conviver com quem não queremos, mas temos que assentir a tudo e a todos como são. Exatamente. Ah, eu me esqueci de falar esse detalhe também. Eu não concordo com as atitudes da Fran, por exemplo. O que eu faço? Eu não convivo com ela. Eu aceito ela, eu vou praticar o assentimento. Eu aceito ela que ela é dessa forma. Então, só não convivo com ela. E tá tudo bem. Eu não julgo ela, eu não falo mal dela pra ninguém. Ela é ela, eu sou eu. E deu. Fran, a nossa live tá terminando. Nós temos só 1 minuto. Ah, tava tão bom. Passou tão rápido. Esse exercício, isso aí que tu falou agora é um exercício que a gente tem que fazer também, porque aquela pessoa que tu vê que não, né, não tá te agregando, é simples assim. Tu não vai, tu não é obrigada a conviver com ela, né? Tu, ela tem o entendimento dela e tu tem o teu. Então, se não te faz bem compartilhar a tua vida, ou sei lá como assim, com ela, deixa ela ir, né? Tu tem que deixar ela ir. E tá tudo Isso, bem, como tu disse, né? Não, as pessoas não são obrigadas a. exatamente. É Ah, isso eu mesmo. adorei. Fran, quero te agradecer, então. Quero agradecer a tua disponibilidade por ter estado aqui conosco. Quero agradecer a Ah, eu que participação de agradeço. todo mundo. Vamos marcar mais uma live, né, Fran? Porque foi bem legal, Vamos, acho que o com pessoal certeza. gostou. Aguardamos todo mundo toda segunda-feira no nosso Papo Sistêmico. Eu vou ter que desligar aqui, porque senão vai cair e eu não consigo daí deixar gravada a live. Tá? A live vai estar gravada Tá lá bom. no Instagram Obrigada da pelo Onze para quem convite. quiser assistir de novo. Obrigada Tchauzinho, pelo obrigada, convite. Fran.